Olá, boa noite. Eu sou a Juliana Napolitano, editora-chefe do Infomoney, e a gente vai começar mais uma live da série VRB Talks. Os entrevistados hoje são Tiago Mendes e Gustavo Daiber. Eles são gestores da Bahia Asset, que é uma das gestoras mais tradicionais do país. O Gustavo é responsável pelas estratégias de renda variável e o Tiago pela estratégia de renda fixa. E para fazer a entrevista comigo, eu tenho aqui o Tiago Fernandes, que é CEO do VRB, Guilherme Ferraioli, que é diretor executivo da UBS Consenso, e o Fábio Cunha, que é responsável pela área private da XP Seguros. Então, antes de começar a live, eu queria chamar o Tiago para ele falar um pouco do VRB, da série VRB Talks, e fazer aí uma introdução. Tudo bem, Tiago? Boa noite. Juliana, boa noite, tudo bem? Queria agradecer a todos pela participação hoje aqui na nossa 10ª edição da série VRB Talks. São mais de 70 mil visualizações. A gente criou a série para aproximar você dos gestores investidos pelo VRB Previdência e VRB Multimercado. A gente gosta de dizer que não são simples fund of funds, mas eles revolucionam a forma como você investe e faz filantropia. Isso porque você acessa a mesma inteligência de alocação das grandes famílias do Brasil, grandes gestores de recursos, tais como Capital Zeta, Bahia Maraú, Verde, Atmos e muitos outros, e você muda a vida de quem mais precisa, isso porque 100% da taxa, depois de custos, das taxas de administração, tanto no VRB Previdência quanto no VRB Multimercado, são direcionadas para transformar a vida das pessoas nas áreas de educação e inclusão produtiva no Brasil. Se quiser saber mais, é só acessar @VRB Impacto ou www.vrb.org.br. Queria desejar uma excelente live para todos nós e agradecer novamente Bahia e UBS Consenso, XP e Infomoney pela parceria. Juliana? Legal, obrigada, Tiago. Boa noite, Tiago. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Eu queria começar falando sobre cenário. A gente teve um aumento recente aí nos casos de coronavírus em diversos países e as projeções para a economia variam muito, né? Então, alguns economistas preveem uma recuperação em U, outros em V, outros dizem que vai ser um símbolo da Nike. Eu queria saber qual que é o cenário que vocês traçam para a economia brasileira e também para a economia mundial. Obrigado, Juliana. Boa noite a todos que estão participando da live. Antes de responder a pergunta, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar falando aqui diretamente para o nosso cliente e agradecer também ao VRB pela parceria. É uma ideia fantástica, uma ideia excelente, eficiente, sustentável, né, e bem eficaz no sentido de promover ações reais com impacto direto na vida das pessoas que precisam. Assim, a gente do Bahia, da gestora Bahia, a gente se sente muito, muito feliz em poder fazer parte desse projeto, tá? Então, falando já sobre a sua pergunta de cenário, eu acho que a gente ainda está procurando, né, na Bahia a letra ou o símbolo correto para explicar melhor como a gente está pensando hoje de cenário, né? Enfim, então, antes de falar mais ou menos da cara que a gente está pensando, primeiro é bom dizer que a gente ainda está vivendo um período de incerteza. Eu diria que a incerteza hoje ela é menor do que ontem. Enfim, com o tempo vai passando, a gente vai aprendendo cada vez mais, mas a gente ainda está vivendo um período de incerteza, e essa recuperação, eu acho que é bom falar aqui antes também, ela vai ser diferente em cada país. Assim. Eu acho que a gente tem movimentos que são muito parecidos, mas essa crise ela tem uma característica que a retomada ela vai ter sim uma certa diferenciação para cada região, para cada país. Mas já tentando não fugir da pergunta e falar sobre essas letras aí, eu acho que o mais correto hoje do que a gente está trabalhando, você tem que juntar um V com o símbolo da Nike. Enfim, a gente acredita que a queda a gente já viu, né? Enfim, a gente já viu a primeira pernada para baixo. A gente teve um período ali mais intenso em abril, que a gente viu uma boa parte da população global trancada em casa, fazendo quarentena, enfim, evitando o contágio a evolução do vírus. Isso gerou uma queda muito grande de atividade e, enfim, a gente já viu, principalmente nos dados econômicos que a gente já está vendo, a gente já viu quase todos os dados econômicos de abril sendo divulgados, a gente viu realmente uma queda muito grande. A partir de então, a gente começa a já ver algumas regiões saindo do lockdown, e a gente já está começando a ver já também alguns dados mostrando uma recuperação. E essa recuperação inicial, ela sim tem uma cara parecida com o que é um V, né? Porque, enfim, ela cai e ela sobe também
numa velocidade mais forte. Mas a gente acha que depois dessa primeira pernada em V, que ela acontece, entre vários motivos, eu destacaria aqui, primeiro, o fato de você ter uma certa demanda reprimida, né? As empresas ficam paralisadas do lado da oferta, aí você reabre uma fábrica, a produção retoma e você tem uma recuperação rápida. Enfim, você tem demanda reprimida de consumo. Eu destacaria também o fato de uma boa parte da renda que foi perdida pelo fato das pessoas perderem emprego, ou então das empresas estarem paralisadas, uma boa parte disso ela foi compensada por uma política fiscal super agressiva e eficiente no mundo, e isso também está permitindo uma suavização da perda de renda e já uma certa retomada do consumo. Mas a partir dessa primeira pernada, que ela é de fato parecida com V, a gente acha que a velocidade da recuperação ela vai ficar um pouco mais devagar. Enfim, quando a gente fala em V, dá a entender que a gente, num espaço curto de tempo, a gente vai voltar para o nível de atividade que a gente tinha antes do Covid. Então, a gente acha que isso não vai acontecer. Depois de uma primeira pernada um pouco mais forte, a gente acha que a gente vai ter algumas dificuldades para essa retomada. Enfim, e para frente, a gente acha que a gente vai continuar vendo uma retomada, mas numa velocidade um pouco mais devagar, e aí já entraria, talvez, no que a gente fala de símbolo da Nike. Por quê? Primeiro porque quando você tem uma queda muito grande assim, de atividade, é muito difícil achar que as coisas vão voltar a funcionar perfeitamente como eram antes. Você tem elevação da taxa de desemprego, enfim, e a gente sabe que demora, às vezes, para recontratar. As relações econômicas estão desfeitas e para você refazer demora. E até mesmo, talvez o principal fator que leva essa retomada a não ser um V completo é, de fato, o comportamento das pessoas. Assim, a gente aprendeu que, enquanto a gente não tiver uma solução definitiva para o vírus, não dá para esperar que o comportamento do consumidor, o comportamento das empresas, ele vai voltar rapidamente ao que era antes. Tá? Mas, enfim, resumo, a gente espera uma retomada mais rápida agora no começo e mais para frente uma retomada mais gradual, com uma certa diferenciação entre os países e sujeita, assim, a grandes incertezas do cenário, como você colocou, né? Risco de segunda onda, um outro risco que a gente vê também é o momento da gente retirar esses estímulos fiscais, o quanto isso vai gerar uma retração ou uma restrição de atividade à frente, mas eu diria que hoje nosso cenário central é uma recuperação mais gradual depois dessa retomada mais forte. Legal, só para tirar uma dúvida sobre o Brasil, antes de passar para o Guilherme, que vai fazer a próxima pergunta, você falou que vai haver uma retomada diferente dependendo do país. Como é que o Brasil está inserido nisso? Vai ser um dos países que podem ter uma recuperação um pouco mais rápida ou vai ter uma recuperação mais lenta? O Brasil ele é um país que entrou nessa crise e teve algumas das suas fragilidades expostas, né? A principal fragilidade que a gente vê no Brasil hoje, sem dúvida, é a parte fiscal, né? O Brasil tem uma dívida muito grande, que, enfim, é um grande desafio à frente, e nesse sentido, a gente acha que, como o espaço fiscal do Brasil para promover mais gastos, ele é menor, principalmente em relação aos países desenvolvidos, e até mesmo alguns países emergentes, a gente acha que, eventualmente, o Brasil vai ter que voltar, parafraseando, né, que o Banco Central fala, que o governo fala, que a gente concorda, a gente vai ter que colocar de novo essa política fiscal nos trilhos e, eventualmente, a gente vai ter alguma restrição de gastos à frente. Então, quando a gente junta isso, essa dívida alta, enfim, para frente, a gente acha que a retomada do Brasil, talvez ela seja um pouco mais devagar em relação a países que têm uma política fiscal mais forte, consigam fazer mais gastos com mais tempo, que têm uma capacidade de endividamento maior e até mesmo um poder maior de política monetária. Obviamente, muita coisa pode mudar. O Brasil é um país emergente, ainda muito ligado a commodities, né? Enfim, a gente depende muito ainda da China. A gente é um país que a gente chama de high beta, né? Um país cíclico. Então, se o mundo acabar tendo uma recuperação mais forte, o Brasil vai ser levado, assim. Mas eu diria que os motores internos do Brasil, principalmente no que diz respeito à parte fiscal, eles vão na direção de uma retomada um pouco mais devagar do que a média dos países com saúde fiscal melhor. Tá ótimo. Guilherme, quer fazer a próxima pergunta? Sim, gostaria. Boa noite a todos. Vai para o Gustavo, uma pergunta sobre a Asset Bahia, cultura, os valores, e também falar um pouquinho sobre o processo de investimento do fundo multimercado, para que todos possamos estar na mesma página em relação à estrutura, à instituição e os valores que vocês carregam dentro do time. Legal, Guilherme. Obrigado pela pergunta. Antes de tudo, agradecer também, né? Eu acho que o Thiago já fez o agradecimento inicial, mas eu acho que
não só agradecer pelo convite para a live, mas também pelo convite por participar como gestor parceiro do BRB, né? Eu acho que é uma honra para a gente conseguir participar com o que a gente tem de melhor para entregar, né? Que é contribuir com a nossa capacidade de gestão para o fundo. Acho que é um processo que vocês conseguiram desenhar de forma muito eficiente, né, e eficaz de transmissão e de ajuda de forma sustentável e com esse objetivo de mudança estrutural na vida das pessoas, né? Então, eu acho que é um projeto realmente muito bem desenhado. Meu agradecimento principal vai para a gente ter sido convidado a participar como gestor parceiro. Tá? Bom, Guilherme, em relação à sua pergunta, falando um pouquinho do asset, o Bahia é um asset bastante tradicional no mercado, né? A gente já faz gestão de recursos terceiros há mais de 30 anos, e há cerca de 10 anos como uma gestora independente, né? Então, antes nós éramos um asset que estávamos dentro do Banco BBM, mas há 10 anos atuamos como um asset independente. Temos hoje cerca de 22 bilhões de reais sobre gestão, divididos basicamente entre multimercados e fundos de bolsa, são as grandes linhas mestras de gestão da casa. É um asset que eu diria, para padrões brasileiros, um asset grande, né? Então, a gente tem hoje 87 pessoas, sendo metade delas, pouco mais de 40 pessoas do que a gente chama de front, né? O front é a nossa área de pesquisa macro, micro, mais as áreas de tomada de decisão nas mesas. Então, tem uma equipe muito robusta de tomada de decisão. Esse é um asset em que a gente valoriza muito conhecimento, né? Pesquisa. Eu acho que quem conhece a casa entende bem e pode perceber que até muitas pessoas que estão no mercado já participaram dessa equipe e desse processo de aprendizado, né? Então, a gente dá muito valor para busca de talentos, para ataque às universidades, para treinamento das pessoas, para processo de discussão, para ter equipes academicamente robustas, e é uma parte muito relevante do nosso processo. Eu diria que talvez o principal destaque da equipe enquanto grupo, né? Então, eu acho que é um grupo homogêneo, robusto, no sentido de não ter um ou dois gênios que tomam toda a decisão. Eu acho que é uma equipe muito completa, em que joga há muito tempo junto, e que a gente, como um time bem entrosado, entende muito bem onde o seu parceiro está, já toca a bola quase que de olho fechado e gasta todo o tempo discutindo as discussões que realmente importam, né? Então, as pequenas picuinhas do dia a dia praticamente são inexistentes, porque você já entende o processo de raciocínio das outras pessoas. Eu diria que uma parte importante também do nosso alinhamento, e é legal o cliente saber, é que mais de 50% do patrimônio dos principais gestores está alocado nos fundos dos clientes, nos mesmos fundos dos clientes. Então, acho que é uma forma de alinhamento bastante relevante, né? Não só na proteção de capital, todo mundo se preocupa muito com proteção de capital dos fundos, porque o seu próprio dinheiro está ali, como também na hora de aproveitar oportunidades, né? Então, essa questão de alinhamento eu acho que é fundamental. E entrando na segunda parte da sua pergunta, que é um pouco mais focado nos fundos multimercados, vou falar um pouco do Maraú, que é o fundo também que compõe o portfólio VRB. A gente tem uma cogestão no Maraú, né? Então, são 5 principais vetores de risco: bolsa, commodities, juros, crédito soberano e moedas. Eu sou responsável pela parte de bolsa e commodities, o Thiago fica com juros, crédito soberano e moedas, e a gente faz uma cogestão do produto, e as equipes de especialistas se dividem nesses 5 vetores de acordo com especialidades individuais, né? Eu diria que, para vocês entenderem bem, esse fundo ele é um fundo de atuação global, mas sem deixar de lado a especialidade local. Então, a gente tem uma especialidade muito grande, principalmente em algumas mesas em Brasil. Algumas mesas são mais internacionais e outras mais nacionais. Eu diria que a mesa de bolsa ela é a mais nacional de todas, né? A gente tem um acompanhamento muito próximo, micro, de diversas empresas no Brasil. Nossa equipe micro hoje tem 8 analistas que olham no detalhe as empresas, fazem modelos proprietários de projeção de tudo. A mesa de juros também diria que é uma mesa
que tem um conhecimento local que a gente não pode abrir mão. É óbvio que a gente quer ter uma atuação global, mas a gente não pode deixar de lado o que a gente já faz há muito tempo bem feito, né? Então, a nossa área de juros também, em união com a nossa equipe macro, faz um trabalho muito bem feito há muito tempo. Então, a nossa equipe macro já é top 5 do Banco Central também há muitos anos, e a gente tem um viés muito claro de sermos bons em projeção de inflação, e a gente não pode deixar isso de lado, né? As outras mesas de commodities, eu já diria que, pelo conceito, ela já não pode ser uma mesa local, ela é global, né? A oferta e demanda é global, e só diferenciando a questão de logística de uma região para outra. Mesa de crédito soberano em moedas também são mesas bastante globais, né? Para você ter uma opinião hoje de real, você tem que ter uma opinião de dólar, né? Ele é um long short obrigatório, ou dólar, ou euro, ou qualquer outra moeda, então já diria que essas mesas são mesas mais globais. Então, é um fundo global com características de especialidade local, que eu acho que aqui dentro de casa a gente não pode perder o jogo para nenhum gringo. Obrigado. Legal. Fábio, quer fazer a sua pergunta? Lógico, vai ser um prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Fazer uma pergunta um pouco mais ampla, e queria ouvir o Gustavo e, lógico, o Thiago também, se quiser participar dessa pergunta, dessa resposta, melhor dizendo. Todo mundo comenta que após essa pandemia a gente vai ter uma nova sociedade, né? De alguma forma você vai ter um novo normal. Queria entender se vocês entendem dessa maneira, que a sociedade deve começar a participar de uma outra maneira dos seus vínculos sociais, vamos dizer assim, e de investimento e de consumo propriamente dito, e se de alguma forma isso acaba impactando no olhar dos ativos que vocês colocam nas carteiras e nos fundos. Bom, posso responder essa, ou pelo menos começar, se o Thiago quiser complementar. Bom, Fábio, obrigado pela pergunta, acho que é uma pergunta extremamente importante, é um assunto que nós temos dedicado muito tempo com as nossas equipes nessa discussão. Assim, certamente, acho que a sociedade muda, o comportamento das pessoas muda. Esse quando, como e qual é o equilíbrio das coisas, talvez sejam 3 perguntas que a gente tem que dedicar mais tempo para tentar responder, né? Mas mudança de hábito, mudança de comportamento, seja hábito de consumo, seja hábito de trabalho, né? Moradia, essa questão de home office, por exemplo, a XP anunciou até assim, muito rapidamente, essa questão de XP em qualquer lugar, né, que as pessoas vão poder trabalhar em qualquer lugar, o que é até esperado do ponto da XP, dada a característica de inovação da empresa, né? Mas a Petrobras, que é o dinossauro Petrobras, vamos colocar assim, o gigante Petrobras, o complexo Petrobras, também está indo na linha está pensando em colocar 50% do seu corpo administrativo para trabalhar em casa. Então, enquanto a XP, que por um lado é mais fácil de entender, mas fez muito rápido esse movimento, quando a Petrobras faz isso, todo mundo que está entre XP e Petrobras, que é praticamente todos, né, porque é difícil você pensar em uma empresa mais complexa do que a Petrobras no país, talvez a Vale, mas eu acho que a Petrobras ainda é mais complexa, acho que todos vão repensar isso. Isso tem impactos diretos, diversos na vida das pessoas, né? Tem impacto no trânsito, na poluição, no preço de petróleo, no meio como as pessoas se locomovem, tem impactos diretos nos preços dos imóveis. A gente vê hoje, por exemplo, discussões muito relevantes em Nova York, você pega Manhattan ali, as pessoas têm aquela necessidade de estar em Manhattan para trabalhar. Se isso for diluído, provavelmente a gente deve ver um arrefecimento nos preços da ilha ali, né, do centrão, e você ter talvez um aumento nas periferias próximas e até, quem sabe, no futuro um pouco mais distante, uma distribuição muito maior de preços de imóveis por todo o país, né? Porque as pessoas, no limite, vão morar onde quiserem, né? Nos Estados Unidos, eu acho que é mais fácil pensar isso, porque você tem meios de transporte muito mais bem desenvolvidos, aeroportos e tudo, em caso de necessidade, mas mesmo em caso de necessidade, você já tem ferramentas como essa, que a gente está usando aqui agora, que eram ferramentas que já existiam antes,
mas que agora as pessoas se habituaram a utilizar, né? Então, antes você traçava uma curva de penetração desse tipo de serviço, que era muito mais lenta do que está acontecendo de fato, né? E isso vale para e-commerce e para todas as outras coisas. Então, eu acho que de fato vai ter uma mudança muito relevante na vida das pessoas. Isso pode impactar a maneira como as pessoas trabalham, como moram, como compram, como viajam, e se viajam, né? Então, talvez você tenha um deslocamento muito maior para viagem de lazer. Então, eu acho que esses seriam os principais temas, mas você tocou num assunto que é pauta de discussão perene para a gente, mesmo porque tem influenciado muito de forma diferente diversos setores dos mercados globais. E isso provocou alguma mudança na carteira de investimentos em ações de vocês, Gustavo? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que no início a gente adotou uma postura defensiva, né, mas indo direto ao seu ponto, a gente aumentou, sim, participação em alguns setores. Diria que, pensando de forma global, a Bolsa Americana foi a bolsa que menos sofreu no mundo, mas ela tem, por alguns motivos, né? Então, motivos óbvios, né? Que, por exemplo, de um maior suporte do governo americano, né? Eu acho que a Bolsa Americana ou os Estados Unidos são o país que tem menor preocupação fiscal com o tamanho de gastos, né? Então, o governo consegue dar um suporte muito maior à população sem gerar preocupação fiscal, mas se a gente olha para o índice americano, cerca de 30% da Bolsa Americana é composta por empresas de tecnologia, que são empresas que são positivamente impactadas, fortemente impactadas pela pandemia no lado contrário, né, no lado positivo. Então, as Big Five, né, se pegar as maiores empresas, né, que são a Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, elas têm mostrado, inclusive, resultados acelerados em relação ao que seria, né? Então, você tem o e-commerce americano, por exemplo, nos últimos 10 anos, a penetração de e-commerce no mercado total saiu de 6% de market share, né? O valor total das vendas, quanto que vinha online, saiu de 6% para 16%, em 10 anos. Nos últimos 2 meses, ele foi de 16% para 26%. Então, você teve uma penetração em 2 meses que é igual a dos últimos 10 anos de e-commerce. É óbvio que essa comparação não é totalmente justa, porque você tem o competidor fechado em muitas partes do país, né? Então, lojas físicas em algumas partes do país ainda estão fechadas, mas eu acho que mesmo na volta, na normalidade, isso tende a se estabilizar num patamar muito acima, né? As pessoas aprenderam a comprar online, aprenderam que é bom e as empresas, com esse crescimento todo, conseguem também investir mais e a parte logística toda fica melhor, a entrega fica melhor e o ciclo virtuoso não permite que aquela pessoa queira de novo voltar para a rua. Uhum. E vocês aumentaram os investimentos, né, em ações americanas, ficaram vendidos no índice e comprados em ações americanas, não foi isso? Na primeira etapa, a gente fez isso. Então, na primeira etapa, nós compramos, né, nessa queda mais forte, mais brusca do mercado, nós fomos primeiro na Bolsa Americana. Eu acho que era uma bolsa que oferecia um risco-retorno melhor, primeiro por todo esse suporte do governo, sem as preocupações fiscais, eu não diria, mas com muito menos preocupações fiscais do que a Bolsa Brasileira. Mas em meados de maio, aí pensando já em preço, né, a gente tem também muito respeito a preço das coisas, a Bolsa Americana já tinha voltado muito, a bolsa ela estava já caindo somente 10%, cerca de 10% no ano, a Bolsa Brasileira ainda estava caindo cerca de 35%. Então, o equilíbrio de preço nos fez migrar a carteira para uma maior concentração em Bolsa Brasileira. Então, a atuação dinâmica, tá? Então, o tempo todo, antes da crise, nós estávamos vendidos em Bolsa Americana, depois da queda, nós aumentamos fortemente a participação de Bolsa Americana no todo, e ali em meados de maio, nós zeramos as posições de Bolsa Americana, migrando para um portfólio Brasil, que aparentava proporcionar um risco-retorno muito melhor para o portfólio do que os Estados Unidos. Legal. Thiago, quer fazer a sua pergunta? Já entrando
Em primeiro lugar, queria agradecer a Mensal VRB, assim, super honrado, ainda mais vindo da Bahia Asset, uma das principais escolas do mercado financeiro aqui no Brasil. E já fazendo uma pergunta sobre cenário, assim, qual é a perspectiva da Bahia para as eleições norte-americanas? E qual o cenário que vocês enxergam na hipótese da vitória do Biden sobre os mercados, as economias, do ponto de vista geopolítico, e o Trump? Deixa que eu pego essa, Gustavo. Obrigado, Thiago. Enfim, falar aqui quem vai ganhar a eleição, obviamente que a gente não vai tentar, enfim, apontar quem vai ser o vencedor aqui, até porque hoje realmente é muito difícil saber, incerteza muito grande. A gente pode falar o que a gente acha que é o cenário mais provável econômico, enfim, de acordo com quem vai ganhar. A gente acha que no cenário do Biden, e obviamente também tem que fazer aqui uma observação que depende muito de como vão ser os equilíbrios no Senado e na Câmara, né? Lembrando que o Trump, ele quando ganhou, ele levou as duas casas, e foi quando ele conseguiu, de fato, implementar uma política fiscal mais relevante, que foi a queda de impostos para as empresas. O Biden já deixou claro assim, que ele tem uma agenda de elevação de impostos corporativos nos Estados Unidos. Então, isso aí tem um impacto direto, né, nas empresas. Enfim, pegando já uma cola da nossa área de bolsa, a gente enxerga o impacto no lucro das empresas, Gustavo. Se você quiser depois falar, fica à vontade. É uma queda de 10% a 12% no lucro das empresas americanas, enfim, estimativa que a gente calcula no cenário de aumento de imposto, e a gente acredita que tem um vetor relevante para a queda da Bolsa Americana, olhando só para isso, assim, isolando para esse fator. Enfim, para o dólar, a gente acha que o Biden talvez seja um cenário de um dólar um pouco mais fraco, porque, enfim, acaba que, eventualmente, essa elevação de imposto, com a queda da Bolsa, você vai gerar necessidade de uma política monetária mais estimulativa nos Estados Unidos, tudo mais constante, e você levaria um dólar mais fraco. A gente enxerga essa como sendo uma das principais diferenças. Assim, no campo geopolítico, a gente entende, assim, até baseado na opinião dos nossos consultores, no que a gente acompanha, que o sentimento anti-China nos Estados Unidos, ele de fato um sentimento bem perene, bem forte. Enfim, eu acho que o Trump ele tem uma característica de ser mais combativo, de ter uma maneira de navegar um pouco mais conflituosa, mas também desse campo a gente não enxerga também guinadas muito grandes. Assim. A gente sabe também que os Estados Unidos é um país que tem um aparato institucional bem forte, né? São os famosos freios e contrapesos, que evitam também você apontar muito rápido numa direção, no sentido de algum rompimento, enfim, alguma coisa que vai gerar uma ruptura muito grande. Mas eu diria assim, que nosso cenário base assim, Biden ganhou, tem esse vetor para baixo, principalmente nas ações americanas, e o Trump ganhando talvez seja, eu diria que é um pouco mais do mesmo, né, assim, do Trump que a gente já conhece. Assim, ele é um gerador de volatilidade, um gerador de incerteza, mas eu diria que nesses 4 anos aí, 4 que a gente já está vendo de governo Trump, eu acho que os mercados já aprenderam um pouco a como lidar com essa volatilidade. Né? Eu lembro que quando o Trump assumiu, cada Twitter do Trump era um movimento absurdo de mercado. Né? A gente já viu que não é para isso tudo. Né? Então, eu diria que o Trump talvez seja mais do mesmo assim para frente. Legal. Guilherme, quer fazer uma pergunta? Gostaria. Tiago, esse período que nós passamos é um período de natural elevada incerteza de mercados, ver tamanha incerteza que os dados econômicos, expectativas dos agentes em relação aos dados realizados, com uma dificuldade enorme, mais nowcasting do que forecasting está no foco. E como o Gustavo também bem colocou sobre a Bahia, vocês prezam muito a análise fundamentalista e as tomadas de decisão sobre isso, né? Profundidade de análise. Acho que é interessante falar para os clientes que os clientes eles sempre questionam. No ambiente de elevada incerteza, você tem qualidade de análise, o seu modelo ele fica mais fragilizado naturalmente. Como conciliar esse momento de crise, que muitos dizem que é momento de oportunidades, tem grandes oscilações de preço e podem trazer, de fato, boas oportunidades, com as elevadas incertezas e as dificuldades de interpretação dos modelos? Perfeito, obrigado, excelente pergunta.
Obviamente que o ambiente de alta incerteza, ele dificulta, sim, a análise, né? Mas o que ele leva? Ele leva à necessidade de uma adaptação da gestão, né? Isso não implica necessariamente uma menor utilização de risco, ou então você deixar de fazer o que você sempre fez e sempre fez bem, né? A gente vive, de fato, um ambiente incerto, que exige uma cautela, talvez uma simplificação, né, dos portfólios, alguma paciência na gestão. Mas o que a gente faz diante de uma incerteza? Assim? A gente está vivendo agora essa incerteza super elevada, que é a questão do vírus. Mas o que a gente faz normalmente diante de uma incerteza? Seja ela atual do vírus, ou então uma eleição relevante que se aproxima, ou uma incerteza grande em relação à aprovação de uma reforma. Sempre que você tem um evento incerto no meio do caminho, projeções que você faz de para 3, 6 meses, um ano, sem dúvida, ela tem um grau maior de incerteza. Então, a primeira coisa que a gente faz é se aprofundar, entender o máximo possível sobre o tema que está gerando essa incerteza, né? É estudar, pesquisar, aprender, e é isso que a gente está fazendo agora. Depois, você pensar num portfólio que permita você navegar essa incerteza da melhor maneira, né? E aí que entra uma das vantagens do fundo multimercado, né? Que a gente é um fundo mercado global, a gente pode acessar diversos mercados, diversos segmentos de mercados, e eventualmente poder montar uma carteira balanceada de modo a gente navegar essa incerteza da melhor maneira possível. Tá? Então, eu diria que sim, a gente tem que se adaptar, muda muito, muda no dia a dia, assim, o jeito da gente gerir o fundo, as projeções, elas se tornam, sem dúvida, mais incertas, mas eu acho que a gente já viveu isso muito, e dentre as características que a gente tem como equipe, é uma equipe que tem a mesma escola, mas é uma equipe multidisciplinar, e uma capacidade grande de adaptação para navegar diversos ambientes. Legal. Gustavo, você falou na resposta anterior que vocês zeraram a posição, né, em Bolsa Americana e migraram para um investimento maior aqui na Bolsa Brasileira. Queria saber o que vocês viram de positivo para fazer essa migração para a Bolsa Brasileira e quais setores que são os prioritários, assim, que estão no radar de vocês. Bom, Juliana, o tempo todo, quando a gente pensa em escolher entre alocar o capital em Bolsa Americana ou Bolsa Brasileira, eu gosto muito de olhar para o preço das coisas, né? Então olhar para o preço de uma, o preço da outra em relação à renda fixa daquele país, né? Então, quando a gente olha Bolsa Europeia, Bolsa Americana, Bolsa Brasileira, a gente sempre compara com a taxa livre de risco que você tem naquele país, né? Então, no limite, o que aconteceu foi que a Bolsa Brasileira ela começou a ter uma atratividade muito maior em relação à taxa brasileira, né? Então, enquanto nos Estados Unidos, no início, você tinha lá 10 anos que estava cerca de 1,8, antes da crise, 1,85, 1,8, 1,85, e o juro caiu muito, com a Bolsa caindo. Você olha, nem estou falando de juros de política monetária, juro curto, mas juro longo caindo, 10 anos, 30 anos caindo muito, isso deu um colchão relevante para a Bolsa Americana, e foi por isso que a gente, no início, optou por alocar na Bolsa Americana. Depois, com a alta da Bolsa, com o retorno da Bolsa, com revisão dos lucros, né, que aconteceu em ambos os países, a gente viu um equilíbrio muito melhor de risco-retorno para a Bolsa Brasileira, né? Ou seja, você tinha um desconto embutido nos preços de Brasil já muito maior. Então, a gente enxerga hoje o S&P com um preço justo, tá? Então, se a gente olha o juro de tela hoje, com a revisão de lucro que a gente imagina para os Estados Unidos, a gente acha que o preço está justo, enquanto no Brasil a gente enxerga um upside ainda relevante nos papéis, né? Em relação aos setores, aí a gente sempre trabalha com um portfólio equilibrado, né? Então, vocês nunca vão ver nos nossos fundos portfólios extremamente concentrados, com 5 papéis e 20% em cada um, são portfólios diversificados, e cada setor cumpre um papel ali dentro, né? Então, a gente tem papéis do setor elétrico, que é um setor de fluxo de caixa um pouco mais previsível, tira a volta do portfólio, é um setor mais protegido da doença, e a gente, obviamente, está olhando para preços, né? Então, com empresas que representam ali TIR ou taxa de retorno para o acionista razoável, então a gente uma boa parte do nosso portfólio. No consumo discricionário, como a gente citei, a gente tem empresas de e-commerce, né, que eu acho que ali a gente enxerga alguns ganhadores dessa crise, então
São empresas que protegem num cenário de alavancagem da doença, sem deixar de ser uma empresa de alto crescimento, tá? Então, na verdade, ela é uma empresa de alto crescimento que se alavanca positivamente no cenário de crise. Então, parece uma empresa boa para o portfólio. Mas nós temos também no portfólio exportadoras, por exemplo. Então, tem um pouco de Vale no portfólio, que equilibra também com o fator cambial. Acho que o minério de ferro, a Vale vende minério de ferro. O minério de ferro é a melhor commodity na tela, né? O minério de ferro subiu 20% com a crise. Então, ao contrário do colapso do petróleo, né, que é óbvio que teve motivos de oferta e demanda, mas a gente chegou a ver os incríveis preços negativos do WTI, o minério de ferro subiu e ficou. E a Vale vende minério de ferro com 100% da receita dolarizada e entrou na crise por motivos até alheios à vantagem da empresa, com muito caixa. Então, acaba que compõe bem o portfólio. É um assunto totalmente diferente das outras empresas, mas na composição de um portfólio equilibrado, eu acho que casa bem. E, ao mesmo tempo, nós temos também algumas empresas que ficaram baratas, né? Assim, que sofreram demais, é a oportunidade, né? Então, em algumas crises, oportunidades, às vezes, técnicas são geradas, algum acionista tem que sair, alguém se estopa, geram oportunidades, você compõe o portfólio com cases individuais. Então, eu diria que o grosso do portfólio é composto dessa maneira. Legal. Thiago, quer fazer uma pergunta? Queria saber a opinião do Thiago em relação às perspectivas políticas aqui no Brasil, agora até o final do mandato do governo Bolsonaro, a relação entre os poderes, e se as reformas elas vão ou não sair. Thiago, a gente acha que assim, a gente está vivendo, de fato, um período de grande, pode chamar de instabilidade ou de volatilidade de assuntos políticos. Eu acho que é muito importante também a gente, na gestão de investimentos, saber diferenciar o que é ruído e o que, de fato, é informação nova. Eu diria que essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, um dos nossos grandes desafios, né? Principalmente se tratando de política. A gente, nas últimas semanas, a gente viu, de fato, talvez, a temperatura, assim, vamos dizer, na relação dos poderes elevada. A gente acha que a questão de instabilidade política para os mercados, a gente passou do pico ali de incerteza, principalmente na virada ali de abril para maio, quando se discutia, enfim, saída de ministros, Paulo Guedes fica, Paulo Guedes não fica, o impeachment pode acontecer a qualquer momento. Algumas coisas que a gente acredita assim, que são relevantes é que, primeiro, assim, quando a gente olha a relação dos poderes, a gente vê a corda esticar, mas a gente entende que as instituições, de fato, estão funcionando no Brasil. Assim. O outro ponto é que quando a gente olha para a relação Congresso-equipe econômica, a gente ainda vê, sim, que há uma troca de ideias bem grande e que a gente não enxerga, por exemplo, o Congresso brasileiro como um Congresso ideológico, que tem uma preferência por mais gasto, por menos gasto. A gente não enxerga dessa maneira, mas a gente enxerga que há uma consciência de que você partir para uma desancoragem fiscal não é uma opção no sentido de inviabilizar o país. Assim. Acho que a gente viveu uma crise muito dura aqui, eu diria que foi uma crise muito gerada aqui internamente no país, ali em 2015, 2014, custou muito emprego, custou, inclusive, muito voto para os políticos, para os incumbentes, né, no período. A gente viu o que aconteceu com a classe política e a gente acredita que ainda há essa consciência. A gente sabe que o desafio é grande, a gente conversa lá internamente que para a gente colocar essa política fiscal de novo nos trilhos, a gente fala que é uma prova que tem que tirar 10, tá? Mas a gente acha que há essa consciência e a gente acha que o mundo também ele vai ajudar no sentido de comprar tempo. Enquanto a gente estiver nesse ambiente de juros super baixos e de inflação baixa, a gente acha que dá tempo de você colocar de novo o carrinho nos trilhos e voltar para um ambiente de certa estabilidade econômica, de modo a você não entrar realmente no caminho de desancoragem fiscal, que aí eu acho que é o fim rápido. Assim. As coisas desancoram muito rápido com esse nível de dívida que a gente tem e não é de interesse de ninguém, eu diria, isso acontecer. Thiago, chegaram algumas perguntas sobre juros e renda fixa aqui no chat do YouTube. Eu queria resumir
tudo no seguinte: qual que é a sua previsão para os juros aqui no Brasil nos próximos meses e como é que vocês estão investindo em renda fixa no Brasil diante desse cenário? Obrigado, Juliana. A gente tem, para a Selic, a gente tem no nosso cenário base, ela caindo mais um pouco, indo para 1,75 nesse ano, e uma leve elevação do ano que vem. Mas eu diria que hoje, olhando para a comunicação do Banco Central, acho que vai depender muito dos dados à frente, das condições financeiras. Eu não me surpreenderia se ele parasse, por exemplo, em 2, ou se ele optasse em ficar parado em mais tempo em 2,25. Mas o que a gente enxerga para o mercado de juros, e até isso tem baseado as nossas alocações, não só no Brasil, mas as nossas alocações na parte de renda fixa como um todo, a gente acha que a gente vai viver esse ambiente que você pode chamar assim de política monetária estimulativa, ou então indo para um ponto mais extremo, você pode chamar de repressão financeira, que é um ambiente de juros super baixo no mundo todo. Assim. E no Brasil, enquanto a gente estiver nesse ambiente, apesar desse risco fiscal que a gente está enfrentando, a gente enxerga uma capacidade da gente manter juros baixos por mais tempo. Então, no Brasil, a gente tem gostado, a gente tem mantido posições aplicadas em juros, principalmente nos juros reais. A gente enxerga, falando em proteção, a gente enxerga os títulos indexados à inflação como uma oportunidade, no sentido da inflação implícita estar baixa, a precificação ao mercado, ela oferece uma proteção. Assim. Então, se a gente olha esses juros reais mais curtos, a gente enxerga ainda uma alocação boa, olhando para a renda fixa. Legal. Guilherme, quer fazer mais uma pergunta? Eu quero. Eu vou insistir com o Gustavo. Você tentou algumas vezes tirar dele algumas possibilidades aí de investimento em setores, mas eu vou insistir um pouco mais nessa linha sobre diversificação, né? A gente sabe muito bem que vocês têm essa preferência grande por diversificação da carteira, e quando uma crise dessa vem, você fica bem contente de ter essa preferência, dada a diversificação mitiga bem os riscos específicos de concentração. Por outro lado, nós falamos, de fato, com alguns investidores, e investidores muitas vezes sinalizam alguns setores que são setores vencedores, mesmo KPMG, num relatório recente de consultoria, elencou 4 setores, 4 grupos de empresas, sendo que a primeira são as empresas que saíram vencedoras pós-Covid, e um grupo lá embaixo que tem que reinventar, né? Então, de fato, as empresas elas sofrem um embaralhamento em relação a esse momento que chega, como você mesmo trouxe, sobre essas mudanças que vão acontecer, na pergunta que o Fábio fez. Então, a pergunta, a provocação, a tentativa de tirar um pouco mais aí de informação de preferência sua, Gustavo, dá uma tentação de concentrar em algum outro setor, dá uma tentação de concentrar um pouco mais em alguma ação. Se você fosse falar para os investidores aí o setor de preferência e a empresa de preferência, você conseguiria sinalizar o que você aí tem essa tentação, mas você resiste por conta dos princípios? Bom, obrigado pela pergunta, Guilherme. Realmente a provocação é relevante. De fato, não é nenhuma questão de princípios puros, né, mas dificilmente, assim, num período de crise, eu iria migrar de um portfólio diversificado para um portfólio mais concentrado. Mesmo porque a incerteza é maior ainda, né? Então, você concentrar é você assumir uma aposta maior em um momento em que o mercado está te dizendo que a incerteza é muito alta. Você pode não acreditar, você pode achar que você realmente é o dono da verdade, que o mercado está maluco, mas eu estou falando de VIX, né? Se for pegar o índice de volatilidade da Bolsa Americana, que estava negociando a patamares próximos de 15, foi a 80, mais de 80, que é recorde absoluto na série histórica inteira. Foi vagarosamente voltando para um nível mais próximo de 40, bateu ali 30, um pouquinho abaixo de 30, voltou para 40 e fica ali entre 35 e 40. Isso só indica que, de fato, o nível de incerteza ou a dificuldade de projeção nos cenários ainda é muito alta. Então, assim, essa questão de colocar todas as fichas em um lugar só é muito difícil você ver nos nossos portfólios, tá? E agora é menos. Então, ao contrário, talvez se eu tivesse um viés agora, seria um viés de ter um portfólio mais equilibrado ainda. Um portfólio que
Eu vou te responder qual é o setor que eu mais gosto, tá? Eu falo diversificação para os clientes, eu falo diversificação todos os dias. Eu concordo totalmente. Então, assim, é uma questão que eu não sou um gestor de ideias, eu sou um gestor de portfólio. Isso aqui eu já coloquei na minha cabeça. Uma vez eu falei essa frase, falei, não, essa frase é o que é. Então, assim, eu preciso ter um portfólio equilibrado que tenha diversas ideias geradas pela minha equipe, gerado de forma macro ou micro. Eu tenho, como eu já comentei, uma equipe muito grande micro, olhando as empresas e trazendo ideias o tempo todo. A nossa macro é uma equipe que eu respeito muito o tempo todo. Então, sim, eu vou ter todas as ideias no portfólio, mas não me traga uma única ideia e me obriga a tê-la, porque isso eu não vou fazer, sabe? Colocar todos os ovos na mesma cesta, eu acho que não faz o menor sentido do ponto de vista de um gestor que quer entregar ao longo de muito tempo um bom retorno para o cliente. Meu objetivo não é ser o melhor fundo ou o melhor gestor do ano e sair numa revista naquele ano e depois quebrar. Não é esse o objetivo. O objetivo é consistentemente estar entre os melhores gestores do mercado, e para isso eu acho que a gente tem metodologia suficiente para conseguir controlar e equilibrar risco no portfólio. Eu acho que o grande ganhador da crise no Brasil é o setor de e-commerce. Assim, eu não tenho, assim, muito difícil. Aqui no Brasil você não tem a diversificação que você tem nos outros emergentes, de ter 30% de tecnologia nos índices, e que tem nos Estados Unidos, que não tem na Europa, não tem no Brasil. Assim, no Brasil você tem poucas empresas que vão se beneficiar muito. As empresas de e-commerce no Brasil vão se beneficiar muito. Se você pega no meio da crise, a B2W está crescendo receita mais de 100%. É um cara que é puro e-commerce. É mais de 100%. Se você pega lá a própria Via Varejo, que você pode pensar que ela é um mix, né, de loja física com e-commerce, na parte de loja física ele está com 60% das lojas fechadas. Ou seja, 40% da Casas Bahia e Ponto Frio estão abertas só nas lojas físicas. Ele está dando sinalizações de estar crescendo a receita. Isso, nos nossos números, significa que no e-commerce deve estar crescendo 250% para estar crescendo a receita. Então, assim, é um crescimento brutal. É algo fenomenal que está acontecendo com alguns setores, e eu preciso reconhecer isso. Tenho ambas no meu portfólio, mas eu nunca vou ter ambas como 100% do portfólio, é só essa mensagem, né? Então, assim, é um setor importante, componente claro e inevitável do portfólio, mas eu não vou deixar de ter a minha exportadora, que vai me proteger do câmbio, eu não vou deixar de ter o meu setor elétrico, com as empresas que têm um preço bom também, que tragam retorno num cenário diferente. Não posso deixar de olhar para setores que estão, por exemplo, um setor antagônico que eu tenho no meu portfólio, em termos qualitativos, o setor de shoppings. Você fala, não, mas se o setor de e-commerce está ganhando, o setor de shoppings está perdendo, né? Porque, óbvio, estão fechados, inclusive o cara não está comprando no shopping porque está comprando pela internet, né? Mas aí entra a variável muito importante, que é o preço. Então, quando você pega um grupo de empresas sólidas, que não tem problema de liquidez, não tem problema de solvência, em que eu acho que no pior cenário as ações deveriam cair 30%, e quando eu vejo na tela a ação caindo 60%, eu acho que ela tem que compor meu portfólio. Tá? Então, esse equilíbrio do portfólio, trazendo toda a ideia micro e compondo com a ideia macro, e lembrando, mais uma vez, que eu sou, de fato, um gestor de portfólio, não me permite concentrar na melhor ideia que eu tenho, que é comprar do B2W. Essa ideia eu acho melhor de todas, mas não é ideia para ter 100% do portfólio nela. Bom, muito, muito bom. Obrigado. Perfeito. Tiago, queria fazer uma pergunta sobre moedas. Agora, você é responsável pelo book de moedas da Bahia. Queria saber qual a projeção que você tem para dólar e real nos próximos meses e como é que vocês estão investidos em moedas ao redor do mundo hoje. Obrigado, Viviane. Na mesa de moedas, a gente tem procurado fazer alocações mais dinâmicas, assim, eu diria, mais táticas, e explorando alguns temas específicos, assim, né? Então, falando do dólar como um todo, do dólar global, hoje a gente tem uma cabeça mais voltada para o enfraquecimento do dólar no mundo. Por quê? A gente iniciou essa crise com o dólar já caro sobre diversas métricas, assim, né? Tinha motivo para isso. Até então, os Estados Unidos era o país desenvolvido que mais crescia, que mais pagava juros,
enquanto outros países estavam com juros zero e até juros negativos, enfim, o que reduz muito a atratividade das suas moedas. Mas o fato é que o dólar, com bastante volatilidade no caminho, algumas interrupções, ele está subindo aí desde 2011, desde 2012 no mundo. Com a crise, o juro americano foi para zero, o Banco Central americano é o que está fazendo o estímulo mais agressivo, está fazendo uma expansão de balanço sem precedentes, e segue com uma retórica que vai manter essa política monetária estimulativa por mais tempo. Mas aí que vem a questão, né? Eu acho que já está encaixado um pouco com a pergunta do real. Para você vender o dólar, você tem que comprar outra moeda, né? E aí essa seleção, ela passa a ser muito importante, porque a gente, apesar de a gente olhar a moeda de alguns países, a gente achar bem depreciada, que eu diria que é até o caso do Brasil, assim, da mesma maneira que a gente olha o dólar um pouco caro, o real em algumas métricas, ele parece também que está barato, mas alguns países vão enfrentar obstáculos no sentido também de não ter atratividade para as suas moedas, né? Tem que olhar caso a caso, tá? A gente está procurando comprar moedas de países que têm um fundamento melhor, no sentido de ter um conta corrente positivo, de ter umas contas fiscais organizadas, países que têm capacidade de reagir a essa crise e que durante muito tempo eles tiveram muita saída de capital indo para os Estados Unidos, assim. Então a gente tem olhado algumas moedas europeias que têm fundamento bom, o próprio euro a gente gosta, então eu diria que a gente está muito cauteloso fazendo uma seleção de moedas de países que têm fundamento melhor para vender, para ficar comprado contra o dólar. No caso do real, a gente acha que ele se enquadra nesses países que algumas métricas estão baratas, mas de fato a gente não enxerga hoje uma grande atratividade na moeda para ter uma posição otimista com o real. A gente hoje já está falando um pouco assim de posição, a gente não tem posições relevantes no real, apesar da gente entender que o real foi uma das moedas que mais sofreu esse ano, a gente acha que tem motivo para isso, basicamente porque hoje a gente tem mais risco no país e quando a gente fala de atratividade da moeda, ela está menor, né? Os juros aqui no Brasil, ao contrário de outras crises, essa crise, os países emergentes conseguiram fazer uma política monetária contracíclica e cair juros, mas assim, o que é positivo no final para fiscal, é positivo para crescimento, mas acaba gerando uma pressão de depreciação na moeda. Então hoje a gente não tem alocações relevantes no real. Para onde ela vai? Eu acho que vocês tentar também dar uma previsão para câmbio para final do ano, eu acho que está nessa questão que a gente colocou aqui, que a gente tem que ter humildade e reconhecer as incertezas. Eu diria que olhando só para o dólar, eu diria que é um vetor para o real se fortalecer, mas o real é uma moeda que se encaixa nessa caixinha aí de maior fragilidade. Ótimo, obrigada, Thiago. A gente tem espaço aqui para mais uma pergunta. Thiago, quer fazer a sua última pergunta? Quero, obrigado, Juliana. Gustavo, Bahia tem cerca de 100 mil investidores. Queria saber como é que você conseguiu dormir à noite naquela primeira queda das bolsas do mundo todo, e o que dizer para o investidor que está com medo de uma eventual segunda onda de Covid. Obrigado, Thiago. Vou começar pelo final, né? Diria que a segunda onda, essa eventual segunda onda que pode acontecer e que é até provável que aconteça em alguns lugares, ela deve ser uma onda menor do que a primeira, né? Primeiro porque os governos já estão mais preparados, os hospitais estão mais preparados e as pessoas já estão mais preparadas. Então, acho que o mundo ocidental e o mundo oriental são mundos muito diferentes em termos de comportamento das populações, de governos de populações. Enquanto você vê a China extremamente preparada já para enfrentar um tipo de doença dessa, tanto que matou muito cedo, conseguiu controlar de forma muito eficaz a doença. Aqui no Brasil, as pessoas não sabiam nem colocar uma máscara no rosto, que é algo que já faz parte da cultura oriental há muito tempo. Então, você pega Japão, China e Oriente em geral, você já tem uma cultura muito diferente disso. Então, só o comportamento da população já ameniza essa segunda onda, tá? Então, esse risco, acho que eu diria que é um risco um pouco mais limitado. Mas para o Brasil é um risco alavancado só porque a gente tem problemas fiscais, como o Thiago colocou, mais preocupantes do que outros países, né? Então, diria que o investidor não...
Acho baixa a probabilidade de a gente ter um agravamento tão alto da doença como foi no passado, uma segunda onda nos mesmos lugares, né? Não pensando em crescimento da doença em lugares diferentes, né? Isso pode acontecer, né? No Brasil, inclusive, a gente tem visto crescimento da doença, mas em outras áreas, em áreas diferentes, né? As capitais que passaram pelo pico estão caindo a doença, né? Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? Esse crescimento todo da doença é muito mais ligado a uma primeira onda do que a uma segunda. Em relação a como conseguir dormir, né? Eu acho que a responsabilidade com o dinheiro do cliente, ela está presente em todos os momentos da gestão, tá? Num dia de grande incerteza, num dia de pequena incerteza, porque o dia de pequena incerteza pode ser seguido de um dia de alta incerteza, né? Por isso que essa preocupação com o equilíbrio do portfólio, ela tem que existir 100% do tempo. Não, assim, a gente não pode pensar em equilíbrio do portfólio na crise, no olho do furacão. Você tem que pensar o tempo todo em tentar buscar oportunidades no mercado, mas protegendo o dinheiro do cliente, né? Então, assim, para o cliente final, investir em gestores que tenham mentalidade de proteção, que tenham equipes profissionais, que estejam pensando e estudando isso o tempo todo, eu acho que é muito mais seguro do que você investir o seu dinheiro concentrado ou tomar decisão própria, né? Como eu comentei no início, né, nós temos mais de 40 pessoas no nosso front hoje, de especialistas pensando 24 horas e se preocupando, e eventualmente deixando de dormir para o cliente poder dormir, né? Então, no limite, não deixando de dormir porque cometeu um erro, mas porque está pensando o tempo todo e quer buscar o melhor, e quer buscar mais proteção, e quer buscar mais rentabilidade. E, como eu comentei, o nosso dinheiro está no mesmo lugar, nos mesmos veículos dos clientes, né? Então, eu mesmo tenho mais de 50% do meu patrimônio alocado exatamente nos mesmos fundos dos clientes da casa, né? Então, diria que parte do meu sono está alocado para o cliente dormir um pouquinho melhor. Ótimo, pessoal. Queria agradecer a participação de todos, foi excelente. E lembrar que se você gostou da live, você pode se inscrever no canal do Infomoney no YouTube para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e lives. A gente vai ter uma série ainda de lives com gestores do VRB. O Thiago vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, pessoal. Acho que você está no mudo, Thiago. Juliana, obrigado. Obrigado, Bahia. Obrigado, UBS Consenso, pela parceria. Queria agradecer a você pela audiência. Na semana que vem a gente vai ter 2 lives. Na segunda com Tábula e na quarta-feira com a Trust. Queria te convidar para prestigiar mais uma vez e desejar uma excelente noite de semana para todos. Obrigado.